Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de MySQL. Hoje nós vamos falar que em conjunto com o select a gente pode trabalhar com o operador like. O operador like ele permite a gente realizar filtros com base em uma pesquisa de caracteres dentro de uma coluna textual. Então se você tem uma coluna que tenha caracteres nela e você precisa pesquisar certo conjunto de caracteres, você utiliza o operador like. E o operador like, para fazer essa pesquisa, ele trabalha em conjunto com dois caracteres coringas, que é a porcentagem e o underline, né, o underscore. A porcentagem ele indica que pode haver a existência de qualquer conjunto de caracteres no texto. Então, se você utilizar ele e utilizar, por exemplo, o A, esse caractere A estando em qualquer parte desse conjunto de caracteres, te retornará verdadeiro, ou retornará aquele registro que possui, né, dentro daquela coluna o caractere A. E o underline, né, o underscore, indica que pode haver a existência de um ou mais caracteres em uma posição específica do texto. Então, com o underline, você indica que na segunda posição do texto, se tiver a palavrinha A, então esse filtro te retornará verdadeiro. Se essa palavrinha A estiver no início do texto ou no final, não te retornará. Então, ele permite que a gente selecione, né, um pedaço específico do texto e pesquise se naquele pedaço específico do texto eu possuo, né, aquele pequeno trecho de texto que eu quero. Bom, deve estar um pouco confuso, né, de compreender, mas nada melhor do que a gente realizar aqui algumas consultas para a gente verificar como que funciona esse operador like, né, dentro do nosso select como filtro. Vamos abrir lá o nosso phpMyAdmin, né? O meu já está aqui ativo. Se vocês quiserem ativar o de vocês, precisa ativar o XAMPP, né? O Apache e o MySQL. Bom, eu seleciono aqui a minha tab aluno, veja que eu tenho vários registros e vou começar pela tabela nome para a gente pesquisar, fazer algumas pesquisas por caractere, né? Utilizando aqui a nossa coluna nome. Venho aqui no nosso MySQL, vou utilizar esse select que já trouxe para a gente. Então veja, né, eu vou selecionar todos os registros na tabela aluno, onde, né, aí eu vou fazer uma consulta simples aqui, onde, né, nome, lá na nossa coluna nome, né, eu tenho um nome Evelyn, por exemplo. Evelyn. Eu vou copiar esse trecho de código só para a gente utilizar ele depois. Então eu vou executar. Veja, né, que me retornou um registro onde o nome, né, seja Evelyn. Mas nem todas as nossas pesquisas por caracteres, elas nos trazem, né, por operador aqui de comparação de igualdade. Né? Veja que ele pesquisou todo o nosso caractere existente aqui na coluna. Mas, às vezes, a gente precisa pesquisar por um trecho dos caracteres, né? Por exemplo, só pelas primeiras letras ou pelas últimas letras, ou uma letra específica dentro do caractere que a minha coluna possui. Então, para a gente melhorar, né, para a gente conseguir estudar isso, vamos voltar lá no nosso SQL. Eu vou colar aqui o trecho de código que a gente utilizou. Então, se eu utilizar aqui, ao invés do operador igual, né, o operador de comparação, utilizar o operador like, eu vou utilizar o operador like, vou copiar também esse código aqui. Se eu executar essa operação, veja que me retorna também Evelyn, né, porque a ocorrência, né, ele pesquisou like, né, igual, né, like significa igual, como, né, foi a ocorrência inteiro, né, eu não utilizei nenhum operador coringa para mim identificar uma ocorrência específica, né? Eu só estou fazendo uma comparação por enquanto. Então voltamos aqui para o nosso
SQL, vou colar novamente. Então, para melhorar aqui, né, veja que eu vou agora utilizar o operador Coringa, né, que é o porcentagem, verificando se no meu conjunto de caracteres eu finalizo com o caractere E. Então eu venho aqui, ó, vou dar aqui porcentagem e o caractere E. Veja, quando eu utilizo o caractere E, eu estou dizendo que antes, né, pode haver qualquer conjunto de caracteres. Porém, no final, né, ao último caractere, a ocorrência tem que ser E. Então, eu vou pesquisar todos os conjuntos de caracteres que terminam com E. Então, quando eu coloco o caractere à direita do operador, eu estou dizendo que tem que finalizar com E. Então, eu não precisa ser somente uma letra, tá? Um caractere, poderia ser IA, né? Então, tudo que terminar com E e A será retornado, né? Mas no caso aqui, eu só quero um caractere. Vocês têm que compreender que o meu caractere está à direita do operador, né? À direita aqui do meu Coringa porcentagem. Então, tudo que estiver à esquerda, né, e finalizar com o caractere E, ele será retornado. Então, eu venho aqui, executo. Veja, né? Todos os meus nomes terminados em E, com o caractere E, foram retornados, né? Então, assim que eu utilizo o operador Coringa, né, porcentagem. Ele verifica se eu finalizei o caractere em E, né? Então, eu utilizei o Coringa, né, à direita o caractere. Então, ele verifica se o último caractere, né, da coluna que eu estou pesquisando é E. E retorna aquele conjunto para a gente de registros. Voltando lá para o nosso SQL, eu vou colar aqui o mesmo código, só para a gente utilizar ele com outras possibilidades. Tá, pessoal? Ficar mais simples aqui. Eu vou deixar na mesma linha. E veja que eu não preciso ter somente um caractere, né? Eu posso pesquisar todos os registros que terminam com NE. Né? Ao lado direito finalizam com NE, na minha tabela. Vou só copiar para a gente usar novamente. Então, ao executar, veja, né? Cheyenne, né, terminou com NE, Sloane, né, e Clementine, né, tudo terminou com NE. Ou seja, o meu caractere Coringa, né, utilizado à direita, ele pesquisa aquele conjunto de caractere, a existência daquele conjunto de caractere, finalizando, né, o meu conjunto de caractere aqui da coluna. Aí ele retorna todos os registros. Bom, eu posso também pesquisar a ocorrência de um registro no meio do meu conjunto de caracteres, né? Então, vamos supor que eu preciso pesquisar entre um conjunto de caracteres, onde no meio dele eu possuo, né, o caractere A. Ou seja, se a ocorrência do A for verdadeira dentro do meu conjunto de caracteres, ele retornará verdadeiro. Então, eu vou voltar lá, eu vou colocar porcentagem também aqui e no entre o caractere A. Então ele vai pesquisar se existe o caractere A entre o conjunto de caracteres que está lá, né, na minha coluna nome. Vou só copiar aqui. Vamos executar. Veja, né, me retornou aqui 66 registros onde eu tenho o caractere A. Então, meu caractere A está no meio, né? Veja que está no meio aqui do conjunto de caracteres, né? Não somente iniciando, mas também terminando, né? Então, veja que se teve a ocorrência desse caractere específico, será retornado. Lembrando também que eu posso utilizar, né, não só um caractere, eu posso utilizar dois, né? AE, por exemplo. Se eu executar isso aqui, né? Vamos ver se ocorre, ó. Existe AE, né, em Rafael.
Então, 2 vezes me retornou o resultado, porque no meio do meu conjunto de caracteres existe AE, não importando no início ou no final, mas que eles estejam juntos, ok? Vou colar aqui também para a gente prosseguir. Eu posso também, pessoal, utilizar, né, quando eu utilizo o caractere à direita, o nosso coringa à direita, eu quero dizer que o meu conjunto de caracteres ele tem que iniciar com a letra A, né? Então é obrigatório iniciar com a letra A para esse registro retornar, né? Veja que se eu executar esse comando aqui, eu tenho aqui 8 registros que iniciam com o caractere A, né? Também aqui a gente pode utilizar mais de um caractere. Por exemplo, AE no início. Ó. Vamos ver quantos registros a gente inicia com AE. Veja que não retornou nenhum, né? Não existe nenhum registro dentro do 100 que inicia com a palavrinha, né? Com os 2 caracteres AE. Então, o caractere à direita ele finaliza, né? Ele verifica se está finalizando, quando eu coloco ele à direita. Quando eu coloco ele à esquerda, quer dizer que está iniciando, né? Então, o coringa ele trabalha dessa forma, né? O nosso porcentagem. E a gente também, né? Além do coringa porcentagem, a gente tem um underline. Tá? A gente tem um underline. O que o underline está dizendo, né? Aqui a gente está dizendo que indefinido que eu tenho aqui à esquerda, né? Ele tem que finalizar com E. Mas quando eu uso o underline, ele tem que ter somente um caractere à esquerda, e seguido desse conjunto de caracteres. Então, para ficar mais fácil, vamos executar esse comando aqui. Então, ao invés de eu utilizar o cifrãozinho, né, a gente vai usar o underline e o conjunto de caractere IEL. Né? Então, ele vai verificar se existe aqui um caractere seguido de IEL. Ao executar esse comando, veja, né, que eu tenho um caractere somente à esquerda, seguindo do meu conjunto real, né? Então eu tenho aqui 3 ocorrências, ó, 3 registros, utilizando, né, o underline seguido de um conjunto de caracteres. Vou voltar aqui, vou colar. Bom, então o underline utilizado no início e no fim de um conjunto de caracteres, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que do lado esquerdo tem que ter um e um somente caractere, e no lado direito tem que ter um e um somente um caractere, e no meio o que eu defini. Então, neste caso aqui, veja que eu tenho underline, RU, né? E underline. Então, eu tenho que ter aqui, ó, somente 4 caracteres, né? Ou seja, o primeiro e o último indefinido, e no meio deles é RU, né? Então vamos verificar como seria o retorno desse aqui. Eu dou o underline, né? Quer dizer que o primeiro caractere ele é indefinido, isso tem que seguir do RU, desse conjunto de caracteres, e no final tem que ter também um caractere indefinido, e somente um, né? Se eu executar esse comando aqui, deixa eu só copiar esse código. Se eu utilizar esse comando aqui, veja, né, que me retornou cruz. Porque cruz inicia com C, termina com Z. Mas no meio da palavra eu tenho RU, né, RU. Então quer dizer que o primeiro caractere é indefinido, o último é indefinido. E tem que ser somente um caractere, tá? Se tivesse mais um caractere aqui, por exemplo, um T aqui junto com C, não me retornaria, né? É somente um caractere à direita, um caractere à esquerda e o que eu definir no meio, né? Então é esse que é a definição aqui quando eu utilizo underline no início e no final de um conjunto de caracteres. Bom, e eu posso utilizar, né, mais de um underline, como é neste caso aqui. Por exemplo, se eu utilizar o caractere seguido de 2 underlines, eu estou dizendo que o meu conjunto de caracteres tem que iniciar com I e tem que ter 2 caracteres indefinidos, e somente 2 caracteres indefinidos seguindo o I, né, terminando o meu conjunto de caracteres. Né? Ou seja, terá 3 caracteres, iniciando com I e terminando com 2 registros
indefinidos. Vamos executar isso aqui para a gente ver na prática como funciona. Vou copiar o nosso códigozinho aqui. Então aqui ó, eu vou iniciar com a letrinha I e tem que terminar com dois caracteres indefinidos. Veja que eu tenho aqui dois underlines, dois comandos underlines. Eu executando aqui, veja que eu tive um registro, INA iniciou com I e terminou com dois caracteres indefinidos. Se tivesse 3 caracteres, INAS, por exemplo, não ia retornar. INES, por exemplo, não iria retornar porque teria 3 caracteres seguindo a palavra I. Quando eu utilizo 2 underlines, quer dizer que eu quero 2 caracteres. Se eu utilizasse 3 underlines, aí sim poderia me trazer INES, por exemplo, que teria o iniciado com o caractere I e seguido por 3 caracteres indefinidos. E nada nos impede, pessoal, de utilizar os dois coringas, Aqui neste caso, ó, eu estou dizendo, estou utilizando tanto o cifrão como o underline, e aqui eu estou dizendo que pode ter qualquer ocorrência de qualquer tamanho de caractere à esquerda, do meu conjunto de caracteres, finalizado por TT, e que tenha no final do TT mais um caractere, e somente um, veja que só tem um underline. Então, deixa eu executar esse código aqui, só para vocês verem como que ele se comporta. Então aqui eu vou querer que, olha, eu vou querer que o meu caractere, que não tenha, que tenha um conjunto de caracteres à esquerda. Eu utilizo o meu cifrãozinho, seguido por TT e finalizado com somente um caractere indefinido no final. Então tem que iniciar o conjunto de caracteres com qualquer coisa de qualquer tamanho, finalizar com TT e terminar o último caractere ter só um caractere indefinido. Então ao executar isso aqui, veja só, olha só. Ele tem um conjunto de caractere à esquerda, de qualquer tamanho, finalizando por TT, e terminando com um caractere indefinido, que neste caso é o E. A gente tem a Jeanette e a Ivete. Eu tenho um conjunto de caracteres à esquerda de qualquer tamanho, seguido por TT e um último caractere indefinido. E somente um caractere. Se tivesse 2 caracteres, Ivete tivesse 2 Is, não me retornaria a Ivete. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Executem isso com outros tipos. Junte os dois, pratiquem bem, que é bem interessante isso aqui, bem útil quando a gente for desenvolver pesquisas nos nossos bancos de dados. Tendo alguma dúvida, podem chamar e até a próxima aula.